gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ô Mãe Podcast. Eu sou a Natália Granado e aqui do meu lado minha parceira, minha dupla dinâmica, Bel Nóbrega. Ah, gente, é sempre uma delícia estar aqui com a Nath. Incrível, gente, nesse podcast que, assim, é uma força, uma rede de apoio para você, mulher. Mas chega, vamos já apresentar a convidada, gente, né? porque ela é maravilhosa demais, ó. Hoje é direto. É direto, hein? Direto. Ela é especialista em ginecologia, fertilidade, terapia hormonal, saúde íntima da mulher e ainda comanda o podcast. Pode isso, doutora? Bem-vinda, doutora Carolina. Obrigada, Rossi. meninas. Muito obrigada. Fiquei muito delícia. feliz com o convite. Falar de um assunto, né, tão importante que é a saúde feminina. Então, eu acho que em todos os lugares que a gente puder estar presente e levando essa mensagem, que todas nós vamos passar por todas as fases e nenhuma fase vai ficar para trás. É com muita alegria que eu aceitei o convite. Parabéns pelo projeto. A gente Parabéns. sabe que a sua vida é uma loucura, assim, ó. Cheia. É. Pois é, E mas a para gente- vocês eu sempre vou ter um espaço no meu Ah, coração. Amamos, Obrigada, viu? Bom, vamos lá. A gente sempre começa Tá. aqui, antes de entrar no profissional, né, Nath? Isso. Querendo saber quem é a Carol mulher. Vamos lá. A Carol mulher, eu posso dizer que é uma pessoa entusiasmada com a vida, que passou por muito perrengue, né? Para poder entregar para cada mulher que me procura, no meu lado profissional, a melhor terapia que eu puder. Então, eu não consigo separar Carol mulher sem pensar no meu Carol profissional, né? Então, posterguei maternidade por conta disso, porque eu queria cada vez mais estudar, passar em título e tudo mais. E esse olhar para o Carol mulher faz com que eu veja cada mulher que eu atendi, que eu tenho uma história, que eu ajudei, seja na menopausa, que eu ajudei evitando o bebezinho numa hora que ela não queria, seja numa estética íntima, onde ela não estava conseguindo se encontrar como parceiro para ter uma boa relação sexual. Então, a Carol mulher é essa Carol que busca levar muita saúde para outras mulheres, é o meu propósito. Que maravilhosa. E você já ajudou muitas mulheres a conquistar, eu acho que o nosso maior sonho, que eu acredito, né? Nós duas somos mães, sabemos dessa energia que é em torno, né, da maternidade. E como que é para você ajudar tantas mulheres a serem mães? Como que é isso? A minha história foi muito engraçado para entrar nesse mundo da maternidade, né? Então, eu, ginecologista, né? E fazia pré-natal de alto risco. Então, eu fazia só pré-natal de alto risco. Eu não fazia o antes, ou engravidar, né? Eu cuidava já quando a paciente me procurava grávida, né? E aí, o que aconteceu? O meu nicho começou a ficar as mulheres acima de 40, que apresentavam muito abortamento. Aí, num belo dia, a paciente virou pra mim, mas doutora, a senhora não faz a gente engravidar? Aí eu, nossa, mas aí eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que eu não vou dar conta, porque eu acho que tem muito negativo na história. E eu acho que isso vai mexer muito com o meu emocional. E aí passei numa prova de título de ginecologia e obstetrícia e fui agradecer a professora num congresso. Falei, professora, eu quero vir aqui te agradecer, todo o ensinamento, passei no título e tudo mais. E eu faço o que agora com a minha vida? Ginecologista, pré-natal de alto risco, título, eu faço o quê? O que você vai fazer? Você gosta de estudar e você gosta de ajudar. Você vai comigo numa próxima aula. E a gente entrou, era numa mesa redonda sobre o futuro da fertilidade. Olha. Aí eu, não, doutor, eu não vou conseguir, isso vai ser muito... Não, você vai sim, você senta, você estuda, que eu sei que você vai conseguir. E aí que foi que eu entrei de cabeça, aí eu fui fazer a primeira entrevista para as provas que estavam fazendo de especialização. Naquela época você fazia uma entrevista e tudo mais. Aí eu fui para entrevista, na época, né, o doutor Jorge... É japonês, né? Então, assim, tá feliz? Tá triste? Teve alguma coisa? Eu saí da entrevista, assim, meu Deus, será que eu passei? Será que eu não passei? Liguei correndo pra mensagem minha professora. Ela falou, fica tranquila que se for pra ser seu caminho, vai ser. E aí entrei, e aí sim que eu entrei no fazer engravidar as mulheres. E aí eu completei, porque aí eu cuido do antes. Então, você quer engravidar? Você quer evitar? Vamos usar hormônio? Não vamos? Vamos engravidar agora? Então... seja natural. Quando a gente fala que a gente ajuda a engravidar, não é que a mulher sempre vai ter que fazer tratamento.
Então, é só um ajuste de vitaminas, um ajuste da época que tem relação e tudo mais. E quando elas engravidam, eu sigo no pré-natal e depois no parto a gente continua. Então, eu não tenho uma relação curta com as mulheres, né? Eu tenho uma relação de anos, né? E aquilo que eu falo é muito democrático. Todas nós vamos passar por todas as fases hormonais da mulher. Você é a melhor amiga dessa mulher. Porque se você Com pensa certeza, que né? você começa o antes, durante e o depois. Exato. E é muito gostoso. Eu vou no chá de bebê, eu vou no aniversário de primeiro ano. Ai, doutora Carol, vem, vamos comer uma pizza em casa? Vamos comer uma pizza. Então agora vocês vêm em casa. Então, acho que é por isso que eu luto, por relações médicos-pacientes desse jeito, né? Sim. Não é o valor, não é a questão do preço, né? Acho que é isso. Eu luto por esse tipo de relacionamento. Sim. E Carol, fala uma coisa pra mim. Você já ajudou tantas mulheres a engravidar, tantas, né? Você tem vontade de ser mãe? Morro de vontade. Então é assim, eu tenho uma história já, né? Então, eu congelei óvulos. E Com quantos anos? eu tinha 33 para 34 Tá. que eu congelei. E foi a história foi a seguinte: o meu DIU venceu na época, né? Tava vencido e tal, eu precisava trocar. E eu conversei com a professora da pós e tal, e ela sempre me pedia os exames, né? Só que ela não deixava a gente dar um presente, né? Então, aí eu falei, acho que eu já tô velha, né? Vamos eu mesma pedir aqui os exames. E fui num laboratório para coletar os meus exames de rotina para levar para ela. Quando chegou lá, a gente tava lá fazendo a colposcopia e tal. Todas nós mulheres sabemos o que aquela posição desagradável, mas não existe como fazer. E eu senti uma dor. Ela tirou o meu DIU numa colposcopia, num exame. Gente, foi um momento que eu falei assim, não acredito, no seco, assim, tirar, eu senti uma dor, eu falei, nossa, bom, conclusão, me deu uma dor de cabeça enorme, porque no relacionamento que eu tava na época, pelo amor de Deus, filhos não. Tá. E aí, quando você chega com essa notícia, ó, fui fazer um exame, tirou, que homem que vai acreditar, né? Isso não. Então ficou aqui, me deu uma dor de cabeça imensa. Daí eu cheguei com a minha cara lavada, fiquei com a professora. Sabe que a senhora sempre colheu meus exames, esse ano eu quis facilitar a sua vida e aconteceu isso. Então, pois agora vai congelar. Então foi ela que deu esse start naquela época e falou, então você vai congelar. Porque até então os artigos, os estudos falavam que você precisaria tirar o DIU para fazer o tratamento. Hoje a gente já sabe que não. Mas na época a gente precisava tirar. Aí eu tive síndrome do hiperestímulo, guardei acho que 28 ou 32 folículos, guardei muito e ficou ali. Coloquei no mesmo dia um outro DIU, no mesmo dia do procedimento, e aí eu congelei. Aí a vida passou, eu fui conhecer meu marido com 40 anos, então há 6 anos atrás, né? E aí foi muito engraçado, porque quando ele entrou na minha vida, eu falei pra ele, você quer ser pai? Sabe aquelas coisas que os primeiros 3 encontros é que você tem que avaliar o cara que vai ficar com você? Já vou colocar todos os meus pontos. Então, assim, eu vou colocar os meus pontos, né? E, assim, ele nem entendia, porque ele não é da área, né? Mas o que essa maluca tá falando de óvulos congelados, assim? Sabe quando você fala assim, eu acho que eu dei uma assustada no rapaz. Se ele ficar, é porque era pra ficar ele mesmo, né? Então, isso foi muito legal. E aí, veio a pandemia, foi 2020, né? Aí veio o 21. E assim, eu venho de uma família católica, muito tradicional. A gente é do interior, então meus pais... A gente costumava falar que minha mãe tinha a chave da igreja. Sabe aquela coisa assim, a caixa do padre, ministro do batismo. Daí minha mãe falou pra mim, filha, faça tudo, menos engravidar antes do casamento. Acho que vocês não precisam disso. Você já tem guardadinho os óvulos congelados. Então, não acelera, né? Não põe a carroça na frente do boi. Exato. Beleza. Fomos casar em 22. Maio de 22. E aí minha jornada começou. Aí foi a coisa mais insana da minha vida. Porque daí eu casei em maio, em junho, logo porque eu casei 28 de maio. No próximo ciclo, né, menstrual, eu comecei as tentativas. Aí foi o auê, né? Porque aí vieram vários negativos. Troca de clínica.
Vê sua reserva ovariana. Então, assim... E você entende tudo do assunto. Não dá, assim, é uma coisa que você fala assim, e o pior... E nem sempre você recebia uma informação correta, né? Que você sabia que não era correta, né? Pois é, então, tipo, num dos meus negativos, né, a colega que estava me tratando em questão, ela falou assim, não, continua com os remédios, porque eu já vi positivar. Ai, desculpa, eu sei que eu tenho, não sei se é um defeito meu, mas assim, eu respeito muito quem vem na minha frente. Então, assim, professores, né, me ensinou, então eu tenho uma gratidão, né? Quando, assim, né, se ouve da pessoa, continua com os remédios porque eu já vi positivar, e você sabe a jornada, né? Eu acho que você consegue acalentar meu marido, quem não tá na área, mas eu como especialista, eu tenho título da área, né, de hormônio. Então você fica, meu Deus, comigo não vai acontecer, né? Então aí você começa com as decepções que você passa ao longo do tratamento, daí mudei de clínica. Aí foi muito difícil a jornada, acho que foram mais de 14 tratamentos. 14 tentativas. 14. Cansativo, né? Meu endométrio não responde. Aí minha endometriose, porque eu tenho endometriose. Nossa, né? você tem endometriose? Nossa, Tenho. então a jornada é muito mais delicada. Tenho. Mas, assim, foi muito difícil. E aí, em junho de 24, foi em 24, tive uma crise com Deus. Eu falei, chega. Porque eu tô passando daqui pra cá tudo isso. Essa dificuldade, não responde e tudo mais. E do lado de lá, com as minhas pacientes, eu engravidando o mundo. Fazendo um monte de criança chegar no mundo. Porque é uma hora que você até questiona. Será que isso é justo? Exato. Eu falei, o que você tá querendo esfregar na minha frente? O que é? Ai, porque você tem que aprender a ver o milagre do outro para receber o seu milagre. Tá bom, senhor, mas eu já estou nessa fase há 3 anos. Assim, tipo, tem uma previsão aí para me dar uma acalentada, né? Eu vejo uma luz no meio do túnel. Então foi muito sério. Entrei numa crise de fé muito séria. Sim. Foi assim, foi muito séria de eu não ir na igreja. E era da liturgia. Então, assim, eu frequentava a igreja, assim, muito, né? Então foi muito difícil. O pessoal achou, Carol agora não engravida mais, agora a Carol não tenta mais, não. Aí quando foi em dezembro, cheguei pro meu marido e falei, e aí, o que a gente vai fazer com essa história? Algum fim a gente tem que dar. Né? Ou a gente põe um ponto aí também pra acalmar o seu coração, porque... Exato, né? Então assim, você tá feliz, assim, sermos nós dois, você e eu, o resto da vida... E tá tudo bem, e vamos pôr implante, vamos pôr gestrinona, vamos cuidar da minha endometriose, vamos malhar, vamos conhecer o mundo. Eu não sou fixa em nenhum lugar. Eu não tenho uma coisa que me prenda. Né? Vamos embora para os Estados Unidos. Qual o problema? Começar uma vida nova. Uma nova jornada. Tá tudo bem, ele tá topado. Parceiro. O Alexandre aguentou cada uma que um dia... Olha, ele é parceiro. Ele é assim. Bom. Porque assim, na jornada é muito difícil os sentimentos. E pro homem que tá ali acompanhando a sua jornada e vê que apesar, ele pode até ter a vontade que você tem também, mas o sofrimento é muito da mulher. É isso que ele falava, Nath. Ele assim, eu vendo você aplicar a injeção todos os dias. E essas oscilações hormonais aí de repente a barriga incha, a barriga desincha. É muita aí, daqui coisa. A pouco corre pro pronto-socorro, tá com síndrome do hiperestímulo. Bom, chegou dezembro, a gente falou, então vamos fazer o seguinte, eu ainda tinha mais 2 D3, que são pré-embriões, o embriãozinho é chamado blasto. Antes disso, ele é chamado de pré-embrião. Aí o Alexandre falou assim, bom, e aí? O que você vai fazer? Você é católica? Você vai deixar 2 pré-embriões para trás? O que você tá pensando em fazer da sua jornada, né? Eu topo. Você quer colocar os implantes? Quer melhorar a cólica, a qualidade de vida? Tá topado. Falei, então vamos tentar só esses 2? Se der, deu. Se não der, a gente encerra por aqui. Vou virar crossfiteira, marombeira, ratinha de academia. Vou usar PPPPPPPP. Não vai existir roupa pra mim. De tão que eu vou ficar. Ele, tá bom. Daí a gente foi. Aí eu fiz todo um tratamento e o meu endométrio não cresceu. Então tem uma medida que a gente precisa que esteja 8. E a minha medida chegou a 4.
Aí, claro, sempre em respeito, né? O médico que tava me cuidando. Ele falou, Carol, faz PRP, que é o plasma rico em plaquetas, né? Eu falei, mas doutor, o senhor confia? O senhor, né? Carol, é sua última tentativa. É pré-embrião. Vamos arriscar. É tudo ou nada agora. É tudo ou nada. Aí eu fiz a medicação. E foi mais tempo de preparo. E toma seringue, tira sangue e tal. Colocamos. O endométrio chegou a 5 só. 5,5. Com muito custo, sendo generoso, 5,5. Se não, era 5. Aí minha transferência estava marcada para o dia 16 de dezembro. Na véspera, eu não consegui dormir. Lógico. Eu falei, não tenho... Como assim? Chegou o dia do ponto final. Porque era colocar e acabar. É isso. Tá bom. Aí, coloquei, né? Fui rezar. E aí eu senti que não era pra eu fazer. Mandei mensagem, acho que era 11 horas, pro meu médico. Falei, doutor... Sempre chamei ele de doutor a vida inteira, ele foi meu professor, de respeito mesmo, né? Eu não vou fazer. Não vou fazer. Porque é a minha última tentativa. E o meu endométrio não tá bom. As dosagens hormonais não tão bons, né? E no meu coração eu ouvi assim, se fosse pra sua paciente, você faria? Porque tem isso também, você que é do outro lado da profissão exatamente. ali. Exato. E você não faria se fosse Não sua faria. paciente? Não faria. Não faria. Não eram as condições ideais, o endométrio não estava legal, não faria. E aí eu cancelei. Eu fui no mesmo dia para cuidar de uma paciente minha que engravidou. Mas no mesmo dia. Aí eu falei, não, né? Meu Deus. Aí eu operei no dia 20 de dezembro. Da cavidade, né? Por conta da endometriose, que judia do meu endométrio. E aí desceu o meu ciclo e eu falei, quer saber? É minha última tentativa, não é? Quem é a paciente mais importante da minha vida? Você. Eu. E por que eu tive essa consciência só na minha última tentativa? Depois de quase 4 anos. Porque a sua jornada é essa. Entendeu? E aí eu falei, eu vou fazer meu ciclo. Eu vou fazer. Eu vou me medicar, eu vou dar a dosagem hormonal. Aí eu entrei com tudo, entrei com assim, um arsenal. Fiz tudo que podia, o que não podia. E passei Natal e Ano Novo indo no laboratório fazer os exames. Eu falava pro colega, você pode avaliar isso pra mim? Aí, claro, me apresentava, olha, eu sou colega, eu tô fazendo o meu tratamento e tal. E aí ele falou assim, não, tudo bem. Aí quando foi 2 de janeiro, agora de 25, pela primeira vez meu endométrio chegou a 9. Olha. E Aí eu falei, Porque também você resolveu olhar pra você, né? exato. eu vou me sempre cuidar, falo já isso, cuidei de todo mundo, gente. agora eu vou me Se cuidar. você não olhar pra você, Exato. Aí eu falei, não posso perder essa oportunidade. Mas meu médico tava no Japão, de férias. Aí eu mandei mensagem pra ele, oi, doutor, tudo bem? Carol, mas eu tô no Japão, então segura aí esse seu endométrio até eu voltar dia 13. Aí meu coração falou, não faz isso. Você vai perder seu endométrio. Vai perder seu e endométrio. do mesmo jeito, assim, só pra gente também, para as pessoas entenderem, do mesmo jeito que ele pode engrossar, ele também pode afinar assim com essa rapidez? Pode. Porque aí você Olha. perde o time de entrar com a progesterona. Entendi. Porque é tudo bem É certinho. igual o nosso ciclo. Eu preciso imitar o nosso ciclo natural. Tá. Porque a gente fica 14 dias do ciclo com o estrogênio e 14 dias do ciclo com o estrogênio e a progesterona. O estrogênio dá uma quedinha, depois sobe a progesterona. Por isso que vem TPM é antes da menstruação, é na segunda fase do ciclo. Então, se eu ficasse postergando, eu ia perder o time da receptividade endometrial. Entendeu? Tá bom. Aí fiz aquela pesquisa de campo, quem que tá boa da mão, quem que não tá, quem que me indica, quem que não, quem que seria fiel, porque tudo que eu passei isso, a gente nunca contou pra família. Ah, você não contou que estava nesse processo. Nada. E foram várias provações, né? Nada, silêncio total e a minha mãe morando em casa. Nossa, esse emocional aí, você faz terapia, né, linda? Vamos contar? Todo dia, né? Ah, então tá bom. Porque, gente, não tem como, O quê? né? Imagina. Aí falei com essa minha colega, aí eu falei, ó, eu tô pronta, eu preciso que você me ajude numa transferência
Aí fui. Ela falou, é você? Eu falei, dessa vez sou você. Mais ou menos isso. E aí a gente fez. Aí a gente fez a transferência 7 de janeiro. Aí nesse dia, 7 de janeiro, aí eu acho que a minha terapia não ficou em dia. Eu também, Acho né? que nesse dia a minha terapia não ficou em dia. Eu tive uma crise de gastroenterite, de diarreia. Aí eu falava pro meu marido, a minha expectativa, a gente chegou até aqui, mas eu não consegui segurar. Puxou pra mim a responsa. Eu não consegui segurar o emocional. Então eu passei mal no dia da transferência. Mal. E sem contar pra ninguém. Não. Foca nisso. Nem minha secretária. Só seu nem... marido aguentando firme e forte. Coitado do meu marido, né? Ele que deve estar com a terapia em muito dia. muito Não em perguntar dia. pra psicóloga dele. Com certeza precisa. Daí a gente fez. E hoje eu posso falar que eu tô grávida. Vocês estão sabendo de primeira mão. Parabéns! Obrigada! É o primeiro podcast que tá recebendo a notícia. E, gente, hoje é Dia das Mães. Feliz Dia das É o meu Mães! primeiro Dia das Mães! É o meu primeiro Dia das Mães. E tô grávida de gêmeos. Dupla. Você sabe que sua vida daqui pra frente vai mudar, né? Então eu não sei nem o que mais pensar. Porque foi um mix, assim, de emoção que eu falava, ai meu Deus. E eu fui na igreja, né? Depois fui me reconectar com Deus, pedir perdão e tal. Porque pra mim foi muito difícil cuidar de tantas pacientes, em tantos positivos, e tantos partos lindos, e tantas famílias formadas. E a minha não vinha. Não vinha. Então era uma dor que assim, o que era o legal da minha parte? Que eu conseguia chegar no consultório, e aí eu vestia a capa da doutora Carol, Você desligava, aí eu né? desligava. Mas aquele trajeto entre o consultório até minha casa, que eu tava sozinha, eu ficava, nossa Deus, mas é isso mesmo? Poxa, mas é difícil, né? Você, Porque sabe, a ajudou gente- tantas mulheres e você não Exato. conseguir, é frustrante, né? Porque gente? é assim, né, Bel? Uma coisa é você ser médica que estudou a dificuldade do outro. É. E você engravidou, você tá com seus filhinhos, né? Nananana. Outra coisa é você ser médica que estudou o assunto e não tá conseguindo. E é tentante. Nossa. Bastante. Então é uma Entendeu? coisa que é uma mistura de sensações. E não tem como você falar, ai, você é imparcial, você é isso. É claro que eu chorei várias vezes, é claro que eu falava, meu Deus, mas por que fez isso? E na missa, o Alê sempre falava assim, a gente vai vir casal, né? São 2 embriões, o que vem um casal, tá? Quando eu fui na missa, eu conversei assim com Deus. Deus é o seguinte, eu tô velha, tô com 46 para gestar, né? A gente sabe de todos os riscos, de hipertensão na gestação, diabetes na gestação. Então, eu sei de todos os riscos. Eu não tô aqui pedindo pro senhor não me dar riscos, ok? Afinal, você já passou por vários, né? Então, minha Pois filha, é, agora mais uma agora vez, vai. né? Exato, Nath. Aí eu falei assim pra ele, o senhor me deu esse positivo, o senhor me deu esses dois, deixa os dois ficarem. Eu tô mais velha, meu marido tá mais velho. Lá na frente, pra eles tomarem conta de pais mais velhos, deixa os dois. Eles precisam ter um irmão com o outro, deixa os dois. Que lindo. Mas eu abri assim meu coração pra Deus aquele dia e falei, tô aqui, de boa. Eu sei que é minha última tentativa. Eu não tenho outra chance de ter outra gestação. Não tenho, porque eu não tenho mais material genético, eu não tenho mais embriões em nenhum lugar do que eu já fui, de todas as clínicas que eu já Já nem pra fui. pedir um emprestado agora. Mas... Prestadinho, aí, assim como quem não quer nada, depois te devolvo. Quando chegar com 18 anos na idade da Te faculdade, devolvo. eu vou devolver. Eu devolvo pra você, Nath, É, vamos lá. E aí eu falei, então deixa os dois ficarem. E aí o padre estava, antes na consagração, não estava escrito no folheto. Estava escrito os apóstolos, e ele, assim como os apóstolos. E ele fala, Pedro e Paulo. Eu falei, foi a minha resposta. Porque aquilo foi de uma coisa, mas ensurdeceu minha cabeça a hora que o padre falou. Aí sabe quando você olha assim pro lado e fala, não, mas será que estava escrito isso no folheto? Eu li, não estava escrito. E aí terminou a missa, eu virei para Alexandre e falei, vão vir 2 meninos e vão chamar Pedro e Pedro e Paulo. Paulo. Ah, E é isso? Isso! Pedro Henrique e João Paulo. Que coisa Ai, maravilhosa. gente, olha isso! Não, incrível. Que jornada para chegar Nossa. até aí, Carol, porque eu imagino que para você
escutou milhões de vezes das mulheres a mesma sensação que você estava sentindo, Exato. eu vou desistir, eu não aguento Sim. mais, eu quero aquele sonho, e aconteceu agora com você. Então, Exato. é uma coisa assim, que na verdade está acontecendo, Está acontecendo, né? exato. Maravilhosa. E eles chegam quando? Setembro. 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 38 semanas é meu objetivo, então, em setembro. Então, assim, e é muito engraçado, porque você passa por toda essa jornada, né? E eu deixei para dar esse anúncio no Dia das Mães, e vou te contar, se eu pudesse, eu não contava para ninguém. É mesmo, eu ia ficar quietinha, guardadinha. Eu ia falar assim, ó, me coloquei numa clínica, fala que eu dei uma surtada. Chegou Pedro e Paulo agora. Mamãe voltou. Achei dois. Achei dois. Encontrei, estavam perdidos, pediram informação, eu peguei. Mas eu acho que é o sentido protetor, né? Sim. No fundo, você achava que ia dar certo ou você tinha já uma sensação assim? Eu achava que não ia dar que não ia certo. dar certo. Eu achava que não ia dar certo. Porque com 7 dias da transferência, eu fiquei coletando exame de progesterona todos os dias da minha vida. Eu não tinha mais veia nos braços. Eu tive flebite nos 2 braços. Nossa, é sofrido, né? Exato. Esse processo. Exato. Por isso que quando a gente vê a propaganda do Boticário, não sei se vocês viram o lançamento, Sim. é de uma delicadeza aquela propaganda, né? Porque a gente faz planos o tempo inteiro. Sim. Será que vai vir com a altura do meu marido? Ou será que vai vir com o meu quadril? Uhum. Né? Então, e você faz planos o tempo inteiro. E aí, com 7 dias, eu fiz um teste e veio negativo. E aí eu não contei pro meu marido. Tá. E eu coletei a progesterona e falei, não custa, né? Vamos pedir um beta? Vamos pedir. E veio negativo. E ele, tudo animado, dessa vez vai dar certo, você tá tomando tudo, tá fazendo tudo, você que tá se cuidando, bora. Beleza. Aí a gente passou na farmácia, ele virou assim pra mim, por que a gente não leva teste de urina? Eu, meu Deus. Eu acabei de fazer o de sangue. Beleza, aí compramos de urina, compramos 3. Aí eu fiz no dia seguinte, eu mostrei pra ele e a minha mãe na sala, a gente discutindo no banheiro se o exame tava positivo ou não. Eu falei, meu Deus, que loucura de jornada, né? Ele, Nossa! assim, respira, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. Vamos comer uma pizza? Vamos pedir um almoço? Desse jeito. Aí ele, e eu tô vendo a segunda listrinha. Ale, não tá, meu bem. Não tem segunda listrinha. Ou é positivo ou não é, não tem meia segunda listrinha. Aí depois eu fiz mais um sozinha, não vi a segunda listrinha. Quando eu fiz o último com ele, eu tô vendo a segunda listrinha. Então o Alexandre tava numa energia positiva do tipo, vai dar certo, essa vai dar certo, essa vai dar certo, essa vai dar certo. Essa energia é boa. É, a mesma Faz muito coisa, bem, né? Faz claro. toda a diferença. E aí, quando eu fiz o exame de sangue, liguei para um amigo. Escuta, paciente assim, 46 anos, não. Nunca falei que era de mim. Nunca falei, nunca. E ela com acesso completo de tudo. Tudo. Eu sei, consigo fazer o que eu quiser. Eu sei, eu posso falar, inclusive, fazer agora aqui, ó, meu ultrassom. Aí eu falei, olha, o caso é esse, o beta deu tanto e tal. Avisa a paciente que é gemelar. Aí eu, oi? Como assim avisa a paciente que é gemelar? Não, Carol, vai ser gemelar. Por isso. Deixa pra lá, tá exagerada. Aí eu não contei pro Ale, porque chego pra ele e falo, vai ser gemelar, né? Não é bem assim, ele tá esperando, mas também nem tanto, vamos devagar, né? Ele já aguentou uma jornada, né? Daí, repeti o exame, de tipo 68 foi pra 300, foi pra 265, uma coisa assim. Aí eu liguei pra esse meu amigo. Ó, o paciente repetiu o exame, tá aqui na consulta comigo. Me ajuda, o que eu falo? Fala, Carol. Está grávida de gêmeos, parabéns, os 2 D3 ficaram. Ai, meu Deus, acho que agora é hora de contar pro Alexandre. Aí eu cheguei pra ele e falei, olha, então, eu fui conversar com meu colega. Despretensiosamente. Não quer nada. E ele acha que é gemelar. Aí ele, que ótimo. Uma gravidez, 2 filhos, era o que a gente sempre quis. Eu falei, tá sofrendo, né? E eu, ai meu Deus, como que eu vou contar? Gente, que essa jornada foi bem
A gente ressignificou muito o relacionamento, acho que eu ressignifiquei muito e pude passar muita experiência para os casais, né? Sim. Porque se você não tiver num momento em que um aguenta e o outro explode, não dá certo. Porque a gente, mulher, fica muito sensível durante esse tratamento. Carol, se hoje uma paciente sua falasse assim, que ia passar por esse processo que você passou, você falaria, segue em frente? Com toda certeza. E hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava atendendo uma paciente que já tentou de tudo. Ela já tentou de tudo, de todos os tipos de tratamento, natural, com remédio, sem remédio. E o próximo passo para ela são óvulos doados. Porque ela não tem mais genética, ela não tem como estimular mais os ovários dela. Eu falei, ela tem uma frestinha no coração dela da esperança da gestação, da maternidade, né? E a gente precisa falar sobre óvulos doados, né? Então, o óvulo doado, você vai ter a sua epigenética ali interagindo, né? Então, você não pode ficar presa assim, porque vai ser a genética da mãe que doou, né? Não, vai ser a epigenética que tem quem tá gestando. É uma mistura, né? Exato. Então, você vai passar por todo o processo do pré-natal, você vai passar pelo parto, você vai passar pela amamentação, você vai na escolinha, você vai levar a mãozinha lá no desenho lá da folha de sulfite. Então, eu falei para ela, abra seu coração para óvulos doados. A maioria das minhas pacientes são de óvulos doados. Olha só. Por conta da idade. E por isso que a gente consegue tanto positivo. Olha. Porque pegam óvulos mais jovens, de mulheres mais jovens, então a taxa de sucesso é maior. Até que idade que é o ideal para você congelar os seus óvulos? Tem um limite? A regra é assim, quanto mais jovem, melhor. Tá. Então, vamos supor, uma adolescente, né, de 24, 23, 24, já sabe que vai fazer, vamos supor, um curso de medicina, uma pós, vai para os Estados Unidos e tudo mais. Essa mulher, se ela fizer com 24, 25, ela vai ter infinitas possibilidades. Entendeu? Tem mais qualidade. Tem sempre. O que determina o sucesso do tratamento é a idade do óvulo. Isso ninguém discute. Tá. Pode falar, vamos tomar vitamina disso, vitamina daquilo para melhorar a qualidade do óvulo. Você pode tentar melhorar a oxidação do ambiente. Mas a qualidade, a gente já nasce com a nossa quantidade de óvulos. Entendeu? Então, em um dos meus tratamentos com 44, 45, eu captei 24 folículos. Fora da curva para minha idade. Fora da curva total para minha idade. Esses 24 eu consegui fazer 7 embriões. Tá. Todos mal formados. Todos mal formados. Eu tava subindo a 9 de julho para ir para casa quando eu recebi esse resultado. Alexandre, coitado, dirigindo. Tirei minha aliança, tirei meu relógio. Eu preciso subir a pé. Eu falei, você tá maluca? 9 horas da noite. Olha o que foi o resultado, assim, quer dizer que de tudo isso que eu tenho, nada. Sim. E aí, no mesmo tempo que você recebe isso, você também recebe a fatura do cartão. Porque é um investimento de tudo ali. Entendeu? Eu falei, eu preciso respirar. Me deixa respirar. Então, quando ela dá aquele na propaganda, né, que a menina, eu cansei, me deixa aqui, me deixa. Ela retratou minha vida naquela propaganda. Porque é isso que você quer, você não aguenta mais ouvir, você não aguenta mais falar. Entendeu? Então, acho que é por isso que vem essa questão de não vou mostrar pra ninguém, não vou contar pra ninguém. Então, por isso que eu falei assim, a gente não vai conseguir esconder o tempo todo, né? Então, por isso tá num pod tão importante, tão bacana, com esse objetivo real de ajudar outras mulheres, assim como eu tenho o meu. Eu falei assim, tem que ser num momento especial, numa data especial, por isso que eu quero que a minha história não seja para desmotivar outras mulheres. Muito é o contrário. Ao contrário. Eu só vou tentar se for em uma vez eu consigo. Não pensa assim. Com certeza. Pode ser que a sua jornada seja engravidar de primeira? Pode ser. Mas veja a minha. Foi muito longa para chegar nesse caminho. Foi. E eu acho que você tá começando agora uma nova jornada, porque agora você vai poder contar o seu caso para ela. Sim. Porque eu acredito que para você também recebia a mulher lá, então começava todo o tratamento, e aí, não sei, né, se você abria esses detalhes dependendo da paciente, mas tipo assim, eu não consegui ainda, então, poxa, mas será que eu também não vou conseguir? Exato. Não, e as pacientes, elas criaram muita empatia, tipo, perguntar, e aí, doutora, que fase do tratamento a senhora tá?
A senhora já fez quantas? Que faz o tratamento, a senhora tá? Me conta. É claro que a gente acaba contando, mas, por exemplo, assim, eu gosto de muita acupuntura, né? E aí, eu mandava minhas pacientes pra mesma acupunturista que eu ia, a doutora Lina, né? Aí as pacientes falavam assim, a doutora Carol tá fazendo também, não tá? Aí a minha amiga, claro, não sei por quê. Ai, doutora, porque ela tá tão diferente. Olha, é que essas suas vivências, né, essas suas experiências ajudam também a outra mulher. Não deixa de ser um apoio para elas, uma mão que tá ali, né? Então, assim, Vem entender. É uma jornada muito insana, assim, essa da maternidade. Mas, bom, ninguém devolveu, né? Então eu acho que eu vou gostar do Pedro e do Paulo. Eu acho que vai dar tudo certo, eu não vou poder devolver. Não, Tá tudo olha, bem, ser tudo mãe, bem. assim, a gente fala, dá trabalho? Dá trabalho, mas é a coisa mais linda do mundo, Exato. mais gostosa do mundo, Ainda né? mais se é o seu sonho, né? Que eu falo, tem muitas mulheres hoje que optaram, não é meu sonho, não quero, E tá sim, tudo bem. tá tudo bem. Tá tudo bem, Mas quando Nath. você tem o sonho, que eu falo, poxa, agora eu não estou pronta, mas tem várias outras formas de você fazer. Eu estou estudando, eu não encontrei o par ideal ainda. Congela. Guarda. Sim. Guarda o seu sonho. Porque quanto mais cedo você congelar, melhor. Em número de quantidade, quanto mais congelar, melhor. Porque você tem mais tentativas. Mais tentativas. E o tempo, você pode deixar lá o tempo que você quiser no laboratório. Nossa. Então, já teve no congresso a publicação de um caso de um bebezinho que nasceu com óvulos congelados há mais de 15 anos. Olha só. Quanto tempo que dura? Eu ia perguntar isso. Você mantendo preservadinho, você pode deixar lá de eterno. É mesmo? Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente precisa divulgar, né? E falar. Sim. Porque é um assunto, a gente na nossa, como que eu posso dizer? Na nossa jornada da mulher, da feminilidade, a gente nasceu para ser mãe. Sim. Porque a gente tem ventre, a gente é a energia do receber. O homem é do ir, fazer, né? Ejacular, ele é que manda a coisa. E a gente acolhe, a gente recebe, a gente engravida, a gente gesta. Então a gente é a energia do receber. Isso tá tudo bem se você tá definida a não engravidar. Olha, minha jornada é essa, eu não quero. Mas a maioria das mulheres que negam a maternidade tem alguma dor por trás. Sim. Todas. Ou é uma relação, um complexo de Édipo que não foi resolvido com o pai lá atrás, ou cresceu vendo o quanto que é difícil a maternidade para a mãe. E quando a mulher não aceita óvulos doados, ou não aceita embriões doados, ou não aceita tratamentos, e fica naquela, não, então eu só vou até aqui. Aí eu pergunto, você está fazendo uma prova para você mesma e para o seu sonho? Né? É por você, né? É por você, porque assim, não dá para você colocar limite. É verdade. Sim. Não dá para você pôr limite. Então, a gente nasceu para gestar. Seja gestar um projeto, gestar um podcast, gestar uma carreira, gestar bebê. Mas você precisa estar com essa energia do gestar muito bem resolvida. Porque lá na frente a conta chega, né? Com Verdade. certeza. Que a gente fala do maternar, né? A Bel fala muito isso. Maternar não é só você gerar o seu filho. Não. É cuidar do seu marido, é cuidar da sua família, da sua mãe, do seu pai. Mas cuidar, a gente, né? como mulher, a gente tem esse cuidado, né? E aí, imagina, quando é o nosso filho, a gente olha ali e fala, caramba, olha o que eu fiz ali. Exato, olha, eu consegui. delícia, Então, né? eu acho que é isso. Eu ainda não tenho essa sensação toda de o que é ser mãe e tudo mais. Eu acho que nesse momento estou descobrindo o que é ser gestante. Mas no futuro próximo, no outro episódio, No outro episódio, quando vocês me convidarem a próxima vez, viu? eu conto para vocês. Diz que já nasce, a mãe já nasce junto. Já nasce junto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do endométrio, né? Então, assim, a mulher que quer engravidar, um dos principais fatores, ela tem que estar com o endométrio saudável? Exato. Por quê? Porque no endométrio, é na cavidade uterina que o bebezinho vai ficar. Seja ele de tratamento, seja ele de uma gestação natural. E hoje, o que a gente tem? A gente tem a questão da endometriose. Sim. Que é a presença desse endométrio fora do lugar que ele está. E ele acomete muitas mulheres. E a endometriose, a gente tem relatos de até 15% da população feminina. Nossa, Então, ela é alto, muito né? incidente. Ela é muito incidente. E a endometriose, ela deixa 2 sintomas muito importantes. Dor e infertilidade.
Então, você vai ter grupos de mulheres que têm muita, muita dor, grupos de mulheres que têm a infertilidade, as mulheres que têm os dois, que foi o meu caso, eu tinha muita dor, eu sofro de endometriose. Por isso que em dezembro, quando eu tive essa conversa com meu marido, ele falou, não aguento mais te ver sofrer. Sim. Vem uma menstruação, você fica de cama, você sofre, toma Tramal, toma Tilex, toma isso, toma Dipirona, por uma coisa que não tá dando certo. Então, a endometriose judia da mulher. Sim. E ela judia do endométrio para ter a resposta endometrial. Entendeu? E o que a gente sofre com a endometriose em si é o seguinte, o tempo que a gente leva para fazer o diagnóstico. Porque hoje nos artigos falam de 9 a 10 anos para se fechar um diagnóstico de endometriose. Por que é tudo isso, Carol? Porque a gente costuma falar que é normal, né? A mulher tá com cólica. Ah, como tudo, né? Aham. Normal. Todo mundo tem cólica na menstruação, você não quer ter cólica? Então, quando a gente começa a normalizar, a gente não pode normalizar a cólica para mulher. A cólica não é. A doutora Albertina Duarte veio aqui, a gente entrevistou ela, e eu comentei com ela que eu tenho muita cólica. Lógico que até melhorou com o passar do tempo, mas com algumas dicas até que ela falou. Tem alguma alimentação que você faz pré, tem o pós. Sim. Então ela fala, não pode normalizar a Não cólica. pode. Não Porque pode. eu tenho, por exemplo, primas que vão parar no hospital. E já tá normal. Ah, não, mas eu tenho cólica, eu vou pro hospital. Mas fizeram um levantamento sobre a endometriose e o que foi constatado? O primeiro sinal mais antecedente de endometriose é o cansaço da mulher. Porque ela é uma doença que ela consome a mulher por dentro. Tem aquela mulher que tá cansada, aquela mulher que chega nos ciclos menstruais, tá cansada, tá com dor. Então essa fadiga, essa sem energia, não é falta da testosterona e vamos pôr implante de testosterona e vamos resolver. Então pode ser uma endometriose. É por isso que a gente fala que é importante olhar a mulher no 360, né? Não pode olhar só um fator isolado, E outra né? coisa que eu falo para os meus pacientes, procurem médicos bons e que te ouçam. Sim. Né? Porque aquele médico que você fala, tô com cólica, já pede a ressonância. Na ressonância, não dá nada, olha, fica tranquila, não é endometriose. Talvez o seu foco não foi visto na ressonância. Ou aquele, né, que olha assim, olha, seus exames estão normais aqui Mas e tão tá normal, tudo bem. Mas pra quem? E aí você pra qual? fala, mas eu não tô me sentindo bem. É E ele isso. continua falando, mas tá tudo bem, você tá procurando pelo em Pelo em ovo. ovo. É isso. Então, hoje eu falo para as minhas pacientes, não seja comigo, seja com você, Bel, vá em médicos. Até você encontrar um que te acolha e ouça a sua história. Porque uma mulher que fala, olha, doutora, eu sempre menstruei com muita dificuldade, sempre parei de trabalhar, eu não conseguia fazer prova na escola. Isso não é normal. A gente precisa parar com essa Normalização mesmo, essa né? teoria do normal. Não é normal. E, Carol, uma pergunta até leiga, assim. Por exemplo, eu tenho muita cólica, tomo muito remédio na hora da cólica ali, um Buscopan, sei lá, vários remédios que tem. Isso pode prejudicar, de repente, para eu depois engravidar? Ele tem algum risco tomar muito remédio? É assim, se você toma só os analgésicos, tudo que você falou da linha dos analgésicos, né? Buscopan, um anti-inflamatório, Proverano, coisinha, isso. Você tá tratando aquele momento com a dor. Você não tá tratando nada. Tá. Você tá tirando o seu sintoma apresentado do momento de dor. Ponto. Tá. O que a gente precisa entender e desmistificar é que, por exemplo, o anticoncepcional, ele não trata endometriose, ele não trata síndrome de ovários policísticos, como tem uma crença, né? Ele vai, como que eu posso dizer, dar uma acalmada no sintoma, mas ele não tá tratando. Tá. É uma mascaradinha ali. Dá uma mascarada ali de você diminuir a cólica, diminuir o fluxo, porque às vezes os pacientes menstruam muito. Aí, como eu tenho um excesso de estrogênio local, eu posso começar a ter mioma, eu posso começar a ter pólipo. Então, geralmente a endometriose também não vem sozinha. Tem Entendeu? outras características ali. Isso, por isso que a gente tem que mudar o estilo de vida dessa mulher. Tá. E aí, quando eu recebo a paciente no consultório e você fala, mudar o estilo de vida, aí você fala assim, nossa, eu vim numa consulta particular, especialista de reprodução e de hormônio, e você tá mandando eu mudar a qualidade de vida? Porque é isso que realmente tem muitos estudos que comprovam. Sim. Você diminuir a sua inflamação, você usar suplementos que são anti-inflamatórios,
que te ajudam a tratar a inflamação. Não dá para você comer um monte de gordura trans. Sim. É verdade. Né? E assim, não dá para você na TPM se encher de chocolate. Sim. Porque a gente acha que tá... Ai, tô muito nervosa, tô com TPM, vou me entupir. Não. Mas aí vai vir uma Não, cólica mais forte ali. A conta chega. É. Então você fala, olha, vamos regular o sono, vamos regular o cortisol. Mas elas querem a pílula mágica, né? Igual regime. Né? Não, eu quero emagrecer 10 quilos. Pra quando? Pra semana que vem? Não dá. Quem fazia milagre não desceu mais na terra. Não. Deixa ele quietinho lá, a gente já pediu bastante coisa, né? Mas você sabe, Carol, que eu falo sempre para as mulheres. Falo, você quer melhorar, sabe? O seu estilo. Você tem que melhorar o seu estilo de vida quando você entra na menopausa. Eu mudei, sério. Eu fui fazer musculação que eu não gostava, eu fui comer ovos no café da manhã que eu não gostava. Então, se você não mudar esses hábitos, tudo vira um hábito. Exato. A sua saúde não é a mesma. Não adianta. E é legal que na perimenopausa, né, quando você vai entrar ali e você entra já sem estar tão inflamada, os hormônios vão agir melhor para você. Entendeu? Se você faz essa associação do exercício físico, da alimentação, do sono, a hora que você coloca o hormônio, a gente fala, não fico mais sem. Sim. Não fico mais sem. Não é que ela não fica mais sem o hormônio, ela não fica mais sem esse contexto, porque vai mudar a vida dela. Sim. E é muito legal quando a paciente retorna e fala, nossa, doutora, como que eu fiquei sem hormônio todo esse tempo? Tô me sentindo bem melhor. Me sentindo bem melhor, a relação sexual bem melhor. Olha, e a gente entende que a menopausa vem com, né, um peso, né? A mulher vai se sentir menos mulher, porque ela deixou de menstruar. Muitas mulheres entram em depressão, acreditem em vocês, porque elas pararam de menstruar. Olha só. Porque elas cresceram num lar que mostraram pra elas a vida inteira que somos mulheres porque menstruamos. Virou mocinha. Virou mocinha, virou mulher. Aí eu virei mocinha, é minha primeira menstruação. Virei mulher, é minha primeira relação. E agora que eu não tenho, o que que eu sou? Eu já não sou mocinha, não sou mulher, eu sou o quê? Tô ficando velha, já vem aquele Ai, peso. gente, eu falo sempre, a menopausa pode ser a melhor fase da sua vida. Que é a fase que você já tá madura. Exato. Que você sabe, seus filhos geralmente já cresceram. Você pode se aventurar em novos projetos. Pode viajar. Você não tá sofrendo. Exato. Só porque você quer. Quais são esses primeiros sintomas? Por exemplo, eu tenho 36 anos. Para eu ficar alerta de pensar assim, opa, pode ser que eu tenha que pesquisar mais aí para saber se eu tô entrando numa menopausa, uma perimenopausa. Isso. Então é assim, a partir dos 37, todas nós estamos fadadas a ter algum tipo de sintoma. Tá. Ai, falta um tempinho. Vocês fiquem de olho se ela começar a apresentar. Começarem a apresentar os sintomas. Por quê? Porque é a nossa cascata de a reserva ovariana. Então, a gente começa com uma queda aos 35, depois tem uma grande queda aos 37. Então, você começa a dar um tilt. Tá. Né? Mas não é aquele negócio, nossa, tô com calorão. Sim. Não é isso. Calma, não é isso. Mas você vai sentir assim, uma alteraçãozinha do sono, uma irritabilidade que você não tinha, né? Então, os sintomas, eles nunca vão apresentar de uma forma abrupta. Você dormiu, Nath, e no dia seguinte você falou assim, nossa, tô com calor, tô com secura vaginal. Entrei na menopausa. Não, né? Não, E tem vários sintomas que ninguém fala. Por exemplo, eu acordei no meio da noite com taquicardia. Tá vendo? Você tá ansiosa. Eu falei, gente, eu tava dormindo. Eu Como é que eu posso acordei estar ansiosa? assim, com o coração disparado. Aí você sabe o que algumas pacientes falam pra mim? Não, eu acordei porque Deus quis falar comigo no meio da noite. Aí eu falei, mas todo dia? E é só com você que Deus quer falar? Manda ele dar uma passada lá em casa, porque eu ainda não tinha conseguido engravidar. Eu falei, manda ele me dar uma acordada, que aí eu vou discutir meu caso com ele. Então eu acho que a gente precisa parar de arranjar tudo quanto é sintoma, arranja uma desculpa. Sim. Então a gente precisa entender que a mulher na menopausa, ela pode ter um nevoeiro cerebral, a síndrome do nevoeiro cerebral. Então ela perde a dificuldade da concentração. Ela deixa de render no serviço. É difícil para ela ficar lendo. Você sabe que eu tô montando uma palestra para falar de alta performance na menopausa, no climatério e na menopausa. Porque, assim, eu vejo que várias mulheres, e os números são absurdos. Exatamente. Absurdos. Então, várias mulheres estão deixando o mercado de trabalho porque não aguentam a pressão. Estão no meio de uma reunião. Dá o branco. Aí, como que é? Tá vendo? É uma incapaz mesmo. Olha que incompetente. Velha, não dá mais pra trazer pro mercado. Exato. Então, não dá. Então, entende? isso tudo que ela passa é o nevoeiro cerebral. Então, até
A gente falou bastante disso, né, em vários meios, né, de comunicação, porque é um fato, vai acontecer, nevoeiro cerebral vai acontecer, falta de concentração, E dificuldade realmente de perde massa cinzenta. Perde. E por outro lado, você tem a síndrome urogenital, que aí começa ressecamento vaginal, o xixi arde quando faz, começa a perder xixizinho ali, Um escapezinho. aí vai ter né? relação, tem dificuldade na penetração. Aí, em vez dela se abrir pra médica, ai, mas doutora, meu médico é homem. Muda! Você é casada com um médico? É verdade. Não, muda. Vai pra uma médica. Pra Se você você sentir não se mais sente confortável. bem pra falar da sua vagina, então o que você tá fazendo com esse médico? Não, porque ele era o médico da minha mãe, da minha tia. Então, ele agora não é mais o médico da A gente família. precisa mudar a mentalidade, né, gente? A Entendeu? mentalidade Então, é muito importante. E aí, pra tudo, elas arranjam uma desculpa. Eu não tô mais conseguindo ter relação sexual, porque eu já tô me sentindo velha, eu tô achando que meu marido não tá me sentindo tão atraente, mas não fala pra ginecologista, tá ardendo a penetração. Vamos fazer um laser? Tem vários formatos hoje, né? Vamos usar uma Bom, pomada? falar nisso, gente, olha só, como o tempo já tá ficando meio curto, a gente ainda vai falar mais um pouquinho. Você vai voltar pra gente falar só de saúde íntima da mulher? Pode ser. Você volta? Isso. Já podemos deixar convidada? podemos. Então, pronto. Porque, gente, esse assunto é muito importante. E não é falado também. Mas sabe por quê? Porque a gente normaliza. Normaliza. Você lembra você acha que na nossa época as nossas avós falariam de vamos tomar hormônio? Imagina. Vamos fazer Minha mãe pompoarismo? nunca me falou de menstruação. Você acha que ela ia falar de menopausa, de sexo? Imagina. Sim, Né? E, Carol, assim, quais são os principais fatores que afetam, assim, a fertilidade feminina? Vamos lá. Então, falando em fertilidade, primeiro de tudo, a obesidade. Olha só, que é um fator de risco para várias coisas. Exato. Então, a gente sabe que a obesidade, ela nunca vem sozinha. Ela vem numa síndrome multimetabólica, né? Então, ela vai ter várias alterações. Então, colesterol, nananana. Então, tem várias coisas que vão estar alteradas. Então, a obesidade, ela pode levar a paciente a ter uma anovulação. Então, ela não ovula, né? Por conta da obesidade. Que é diferente da SOP. Que ela não ovula por um excesso de hormônio. Então, a primeira coisa que a mulher tem que parar e avaliar é como que estão os meus ciclos. Tá. Então, eles estão vindo regulares a cada 28 dias, 30 dias, 32, 35. Cada mulher vai ter o seu perfil. Tá vindo regular? Como é que tá meu peso? Como é que tá a questão de hábitos e vícios? Então, eu sou fumante? Eu vou queimar mais folículos mais rapidamente. A fumante queima folículos mais rápido. Rapidamente. Tanto que é um dos fatores para a menopausa precoce, que saiu agora na mídia, até da Nayara Azevedo, que teve uma menopausa com 28 anos. Né? sim. Foi bem precoce a dela. Então, a gente precisa entender que um dos fatores, além da genética, é claro, uma alteração no gene, ela é questão de tabagismo, precisa parar. Olha só. Entendeu? Então, a gente precisa. O álcool, como é que tá a questão do álcool? Né? Então, a gente precisa sempre cuidar, primeiro de tudo, da qualidade de vida. Então, o sono regular e reparador, o exercício físico. Hoje a Organização Mundial de Saúde, até para as mulheres que têm SOP, já determinaram. São 200 minutos de exercício, de musculação, de exercício. Não é passear no shopping. Ela só assim, doutora, caminhadinha vale? Não, caminhadinha não vale. Não, Bora colocar... Eu falo que depois de uma idade, então, musculação não é opção. Pois é. É assim, é obrigação. Aí elas falam assim, né? Mas, doutora, mas eu não gosto. Pera, meu bem. Olha, você não faz só coisa que você gosta na vida. Vamos lá. Vamos lá, Vamos já lá. passou dessa fase, né? Eu também não gosto de tomar tanto remédio pra engravidar e tive que tomar. Sim. Entendeu? Então, a gente precisa. E ficou combinado, são 200 minutos de exercício por semana. Não são 150, não são 250. 200, acabou. Tem que fazer. Acabou. E claro, alimentação saudável. Mas o que a gente quer? A gente quer a pílula mágica. Sim. A gente quer virar um negócio e falar assim, eu quero pra ontem. Que é a famosa. E a sua virada de chave? Qual foi? Não existe na medicina, nos tratamentos, uma virada de chave. E você vê, se você cuidar disso durante muito tempo, você tem muito mais qualidade no futuro. Você vê, nós mulheres estamos envelhecendo, a gente tá durando mais. Com certeza. Antigamente a gente falava, uma mulher de 50 anos, imagina, uma senhora já. Não, a Isso mulher foi não. estudada até os 60 anos, eu acho, né? Depois não foi mais. Não, É isso? e outra, A gente não vivia mais. Exato, e a gente hoje tá vendo
uma expectativa de vida entre as mulheres entre 77 e 80. Não. Como é que você quer estar vivendo aos 80? Uhum. Né? Quem que vai cuidar de você? Quem que vai te levar no banheiro? Você vai ficar dependendo de alguém? Sim. A Nath, lá, preparadora física, ela falou assim pra gente, estava perguntando a respeito de longevidade, ela falou assim, eu tenho uma pergunta que eu faço para os meus pacientes, não, para os meus clientes. Você quer que alguém te leve no banheiro para fazer xixi quando você ficar velho? É isso. Acho que Não, gente, que horror, já pensou alguém te levar para fazer xixi quando eu ficar velho? Mas é a realidade. Mas é a realidade. E parece que a gente, por exemplo, nasci, então eu já sei que no futuro alguém vai cuidar de mim, então eu nem preciso. Imagina, você tem que ter Pode. A mobilidade. sarcopenia, ela vem e judia. Então eu falo, né? A gente tem um teste que a gente pede para as senhorinhas. Senta e levanta 5 vezes da cadeira. Então a pessoa está sentada, levanta, senta e levanta. Se ela levar mais do que 15 segundos para fazer isso, ela já tem perda da força. Ela já, além de cuidar da osteoporose, que pode estar ali junto, a gente vai ter que cuidar da sarcopenia. E um dos tratamentos da sarcopenia é exercício. Por que você não começa a fazer exercício antes? De qualquer maneira, você cai no Verdade. mesmo ponto, que Sim. é cuidar, senão você vai ficar dependente depois. Imagina, futuramente, numa cama. Músculo, eu acho que é assim, gente, músculo é o melhor investimento que você pode É a fazer na poupança que vida. a gente tem que fazer, né? Com certeza. Exato. E acho, né, muito legal essa pauta que a gente trouxe, porque é mostrar mesmo que a mulher, ela tá na melhor fase da vida agora. Eu acho que é preparada, você mesma. Eu fui mãe com 19, foi uma fase totalmente diferente do que você vai ser mãe agora. Então, mas tem um caminho lindo pela frente. Você tá muito mais preparada, obviamente, né? E preparada nem se fale, né, Carol? Mas você vai poder, eu acho que, trazer muito isso para os seus filhos agora também. Eu acho que a gente precisa né, parar de romantizar as coisas. Então, por exemplo, não existe uma obesidade saudável. Sim. Obesidade é obesidade. Faça avaliação, faça uma biopedância, veja como é que estão os seus níveis, né? Então, a gente precisa parar. Tá na menopausa, tá com esquecimento, você vai perder uma oportunidade de trabalho porque você não tá repondo hormônio, porque você tem medo. Normaliza isso. Não é certo, né? Você sentir dor. Exato. Você tá na menopausa. Eu atendi uma paciente que ela falou assim, doutora, eu tô 30 dias com um namoro novo e tal, mas eu não tô conseguindo ter relação. A senhora não acha que é melhor eu terminar o namoro? Eu falei, não, claro que não. Gente, difícil, né? Já é difícil arrumar no mercado. Tu tá com um há 30 dias. Vamos cuidar da periquita? Vamos pôr laser, vamos pôr hormônio, vamos pôr qualquer coisa, mas não perde oportunidade. Sim, então, acho que é isso que a gente lógico. precisa, parar de ter medo das coisas, né? Mas com todo mundo acontece mesmo, então eu também não vou me cuidar na menopausa. Acho que é isso que a gente precisa falar mais. Né? Sim. E hoje em dia o estresse, assim, nossa, todo mundo tá muito estressado, né? Eu acho que isso também prejudica muito, né, Carol? Com certeza, porque você vive sempre ali na alta rotatividade. E aí, quando você tá com estresse, e você tá irritada, e você tá com a falta de hormônio, quem que você vai? Psiquiatra. Aí ele vai prescrever Um remedinho. Mas não prescreveu um hormônio, não avaliou sua tireoide, né? Então a gente precisa. Exatamente. A gente chega nas mesas e uma fala, eu tomo fluoxetina, eu tomo sertralina, eu tomo desvenlafaxina, como se fosse normal. Mas eu gostaria de perguntar quais são os hormônios que as musas estão usando. Porque se a gente controlar o básico, o fisiológico, nada dessas medicações vão funcionar. E o tanto que é importante a gente fazer os nossos exames regulares direitinho todo ano. Eu tive 2 surpresas, assim, de um ano para o outro, por exemplo. Descobri um nódulo, aí a gente teve que descobrir, graças a Deus não era nada grave. Aí depois fui fazer também, descobri miomas, que nunca o médico tinha falado isso pra mim. Aí eu já fiquei em choque. Eu falei, como eu tenho miomas? Ele, não, mas não é no local que prejudicaria se você fosse engravidar. Ele me explicou, mas só de eu escutar a palavra mioma, nódulo, eu falei, Exato. a pessoa tem gente que fica anos sem ir pro médico e depois descobre avançado já a coisa, né? Exato. Então precisa ter essa prevenção. Precisa, e não custa, né? Uma vez no ano, né? Que você faz a rotina. Não é uma coisa que. É claro que a partir do momento que você. Isso é uma orientação importante. A partir do momento que você foi, passou, avaliou, começou um tratamento hormonal. Você não vai falar assim pro seu médico, doutor, te vejo ano que vem, você tá bem? Obrigada. Você já quer deixar os pedidos pro ano que vem? Não é assim, o hormônio, ele te exige até, segundo as orientações da Febrasgo, segundo as orientações da Sociedade de Menopausa, você precisa fazer esse retorno e estar sempre perto do seu médico.
Essa que é a diferença de uma boa terapia hormonal de uma pessoa que, qual que você tá usando? Acho que eu vou usar a mesma coisa que a Bel. Aí é que vem a coisa ruim. Mas hoje as mulheres morrem mais de doenças cardiovasculares do que de doenças provocadas pelo uso incorreto do hormônio. Então, o hormônio correto, repondo corretamente, te evita infarto agudo do miocárdio, melhora a questão da pressão. Então, eu tenho pressão alta, não vou poder usar hormônio. Não é nada disso. São outras coisas que a gente avalia. Tem que observar Sim, tudo, com é um certeza, todo, né? Igual a Bel tudo. falou, é o 360 da todo, mulher exato. mesmo. Ai, gente, eu queria ficar aqui horas pra você. Os dois aqui, Nós que agora três, temos com três. vocês três. Gente, olha só que honra, né? Ela vir aqui no nosso podcast contar isso. Afinal, é o Ô Mãe, que você vai escutar muito É, isso meu em casa Deus do céu. agora, Será viu? que eu vou poder falar, se eu recebesse R$1 por cada? Ô mãe, ô mãe, ô mãe. Com dois ainda? Na terceira, né? Porque hoje até, excepcionalmente, a gente tá colocando esse episódio num domingo, que é Dia das Mães, né? Em homenagem a você. Eu quero deixar aqui primeiro gratidão pelo esse espaço de trazer uma palavra de esperança para todas as mulheres que estão tentando realizar o sonho da maternidade. Para sonho, não existe limite. Sim. Não mesmo. Né? Para sonho, existe aquilo que você aguenta suportar. Então, eu aguentei todos esses anos. Não foi fácil financeiramente. A gente não tá fazendo, né, um sol, Sim. tampando o sol com a peneira, né? Não é isso, mas que se eu conseguir tocar o coração de uma mulher ouvindo toda essa minha história e que ela esteja naquele momento, vou desistir, vou parar. Não desista. Se for seu sonho, fica, muda a rota. Tem Muda a rota, outras tem coisas. outras coisas. Lindo. Mas não deixa de realizar o sonho da maternidade. Que delícia! Carol, olha, a gente tem aqui um Deus. presente da nossa amiga Fernanda Jaser. Olha! É um shampoo que você pode Posso usar. usar na gestação? Pode. Agora eu Pode só- mimar essa Pode. mamãe. Pode usar, é um shampoo maravilhoso de fortalecimento e crescimento. Legal. Você vai amar. E aqui tem um voucher para você fazer uma sauna ozonizada. Você se mimar de verdade. É, para você ir lá fazer um escaldapés. Que legal! Fazer tudo muito gostoso. É uma delícia essa sauna ozonizada. Você vai amar. que legal. Depois eu dou o feedback pra vocês. E eu gravo, acredito posto que lá no pode, Insta. eu acredito que pode, tá? Eu ponho lá no Insta e vou dar o feedback Esse pra aqui é vocês. aquele Mimimei. Mimimei, Você vai mimimei, lá, mimimei. fica uma hora assim, só relaxando. Então, meninos, vocês não me atrapalhem nesse dia. Não, Fiquem bem Fiquem bem quietinhos, ajude a mamãe, por favor. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Ah, meu Deus. Quero que você deixe um recado para os seus filhos, para o futuro, para eles. Agora ela me pegou. Pedro e pro Paulo. Paulo né? e Pedro. Paulo. Nossa, até me emocionou. Eu sei. A gente vai fazer esse corte e te mandar, hein? Então, eu acho que vocês foram a minha jornada mais insana da minha vida. Eu cheguei no fundo do poço, como mulher, como profissional, como esposa, e eu aguentei passar por tudo isso porque eu tive um marido muito bacana. Senão meu casamento não tinha resistido a tudo que a gente passou. Então essas crianças são muito mais do que muito amadas. Então, se um dia vocês forem fazer qualquer coisa errada, lembre-se o tanto do amor que eu e seu pai a gente já tinha pra vocês desde quando vocês eram 2D3. Ai, que lindo! Eu queria muito isso. Feliz Dia das Mães. Mais Meu primeiro Dia das Mães com vocês. Muito obrigada. Deixa suas redes sociais, porque assim, Isso. você tem tanta coisa boa pra falar pras mulheres. Obrigada. Tem. Tamo junto, tamo junto. junto. Precisando, tamo junto, tá? Na sua palestra eu te ajudo, qualquer coisa. tamo Opa, junto. já quero. É @DRA, abreviação de Doutora Carol, desculpa o olho emocionado, Que mas linda. ela me aprontou essa. Eu não queria, ela conseguiu me Cápsula deixar do em sapo, tempo, em saia cápsula do justa. tempo. Ela me deixou em saia justa. É @DRA.carolinacursi, que é o meu Instagram. E no YouTube, Saúde Feminina, com a doutora Carol. E tá lá o Pode Isso, doutora. A gente nem falou do podcast dela. Pois é. Ela tem Conta um pra podcast gente um pouquinho só pra gente- O incrível. Pod é feito para vocês, mulheres, com todas as dúvidas. Então, não tem só um tema. Então, a gente fala sobre longevidade, todas as dúvidas. Então, eu vou levantando na internet quais são as dúvidas e vou trazendo os profissionais. E a gente conta as histórias e a gente vai fazendo os depoimentos.
Eu sou suspeita, é muito bacana, porque vai falando de cada etapa. Então, tem um pouco de amamentação, tem um pouco de parto, tem um pouco da menopausa, As perimenopausa. pacientes, né? Tem os relatos das pacientes que conseguiram engravidar, assim como eu. Então, fica aqui meu convite para assistir. Pode isso, doutora. Pode isso, doutora. E vamos agradecer os nossos parceiros. Vamos agradecer os nossos parceiros, né? Hoje estamos... Além da Defo, que a gente já agradeceu. Isso. Vamos agradecer agora a LiveMed, LiveMed, que é uma marca de suplementos incrível. legal. Olha, eu vou falar pra você, mudou minha vida. Eles fazem suplementos específicos para mulheres não, né? Pessoas 50 a mais. E eu fiz um kit para eles. Fizeram um kit para mim que eu separei, que é creatina, Legal. vitamina D3 mais K2 Exato. e ultra Saúde dos magnésio. ossos. Eu acho o magnésio maravilhoso. Eu amo magnésio. Esse aqui Todo é o meu mundo tem que kit, tomar. olha. Vou até aproveitar Eu e também mostrar gosto de aqui. tudo, essa parte de Eu acho suplementação. maravilhoso. Esse é o kit. Tem que suplementar, né? Tem, Sim. né? A gente não consegue arranjar tudo em todos os alimentos, né? A gente não faz certinho. Sim. A assim, alimentação, não dá. se a gente suplementar, o suplemento ele vem do alimento. Então, se a gente conseguisse ser perfeitos na alimentação, a origem dos alimentos, e sem conservantes, sem agrotóxicos, não sei o quê, a gente não precisaria suplementar. A partir do momento que a gente não tem uma alimentação correta, não tem essa procedência, a gente vai precisar suplementar. Então, assim, não tem como. O músculo vai pedir. A gente não consegue tomar pelo menos 1,5 de proteína por dia para você garantir. sim. Então, precisa do whey, precisa do suplemento, precisa da creatina. Então, é excelente, é muito bom. Muito bom. Então, ó, a LiveMed, agora pro mês das mães, a gente também tem um cupom OMãe10 para você ter 10% de desconto aí nos seus produtos. Monta seu kit especial. Temos uma doutora aqui falando que não tem, né? Nem o que É dizer. importante, né? Que é Ela vive falando que eu sou cheia de vitalidade. E eu sou mesmo, sabe? Acho que é importante a gente ter esse olhar, né? Para o nosso corpo, assim, para nós mesmas. Você se sentir feliz. Sim, isso que é o objetivo. Né? Né? A gente ter essa energia e vamos fazer, vamos acontecer. Não vai conseguir da noite pro dia, isso é uma construção. É uma construção. Ai. Bom, e agradecendo nossos looks, porque agora a gente tá com Sim. uma consultora de imagem. Tão Eli lindas, Nazali, tão lindas. obrigada. Ele tá ajudando muito a gente, porque aqui, né, a mulherada frenética, a gente precisa ter alguém pra olhar pra gente também naquele momento, né? Porque a gente tá olhando pra convidada, pra tudo que tá acontecendo. Verdade, a gente tá com o look da Regiane Lima, maravilhoso, né? gostei Que agora vai lançar também uma marca de fitness. Eu já tô de olho, porque eu sou a rainha do fitness, amo. Muito bom. E tem Né? também a Paz e Joias, que tem aqui, ó, os brilhos aqui pra dar esse up. Eli, maravilhosa cuidando da gente. Agradecendo também a Videofly produtora que cuida dos nossos conteúdos. Mas pra fechar, deixa um recado pra Bruna e eu vou deixar um pro Natan. Ai, meu Deus, agora ela me pegou no Agora ela susto. pegou no Tô assim. Ela me pegou no susto. Então começa você, enquanto eu penso. Então tá bom. Olha. Bom, eu só queria dizer que eu já chorei um pouco com ela aqui, né? Enquanto ela contava o relato dela, porque o meu filho mudou completamente a minha vida. Natan, eu te amo, você é o amor da mamãe. E é isso, eu vou chorar de novo. Esse aqui é um episódio de mãe. Olha, eu vou deixar um recado pra minha filha, mas também pra minha mãe, porque a minha mãe é a fã número 1 do Ô Mãe Podcast. É verdade, Ela eu assisti assiste todas. todos os episódios. Mãe, te amo. Você é a pessoa que me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje, forte. E que eu posso passar pra minha filha essa fortaleza que eu sou, essa garra que eu tenho de viver. Filha, não preciso nem falar, né? Você sabe o que você é pra mim, né? Minha vida. Nossas mães, feliz dia das mães, a gente ama vocês, não tem nem o que dizer, né? Somos movidas às mães e os filhos. Sim. E o nosso público que está nos seguindo aqui, um feliz Dia das Mães. E olha só, a gente vai também dar um voucher para uma dessas mães, né? É verdade, a gente coloca todas as informações pra vocês, que aqui é isso, a gente vai trazendo, A gente entendeu? vai colocar no Instagram, vocês seguem a gente lá, @mãepodcast. A gente vai dar um voucher aqui da LiveMed para você também se cuidar, né? É isso mesmo. Bom, estamos muito felizes, obrigada por essa que honra. Obrigada, vocês são as queridas. Muito sucesso Pedro e no Paulo, Pod. vem com tudo! Pedro e Paula, vem com tudo. Só não me chama depois, porque eu aí vou ter que trazê-los. E aí a bagunça vai ser maior, Mas tá tudo bom? bem, a Tudo gente bem. gosta Cuida de uma também. baguncinha. Então tá bom, então tá bom. Beijo pra vocês, feliz dia, curtem bastante aí com as mães, com os filhos, e é muito bom estar aqui. É isso aí, um beijo. Até mais.